Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Fugiu como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino para nossa edificação e enlevo espiritual. Outra vez, o programa Opção para a Vida, nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de setembro, dia da imprensa e da fundação do primeiro jornal do Brasil. Quanta coisa evoluiu! Hoje nós temos tecnologia de ponta em que nos deixa informados precisamente no momento exato. Ao vivo mais, né? Hoje estaremos ouvindo logo mais a nossa irmã missionária Durvalina Bezerra, que esteve conosco durante esta semana. Ela estará hoje concluindo a mensagem que nós dividimos durante toda esta semana. E eu acredito que você, diante de tudo que está acontecendo em nosso país, deve estar observando quanta dificuldade o nosso presidente tem encontrado para realmente continuar dirigindo os destinos desta nação. Por isso, no iniciozinho do nosso programa, nós vamos orar mais uma vez para que Deus guarde a sua vida, proteja-o
e que ele possa realmente encontrar solução para cada problema, para cada situação, para cada adversidade que tem acontecido dia a dia. Oremos, portanto. Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Senhor soberano que governa sobre o mundo e sobre todas as nações. E é por isso que Tu tens, ó Deus, escolhido aqueles para dirigir, para governar, para presidir as nações, a exemplo do nosso país, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Guarda a sua vida, que Tu, ó Deus, abençoe todo o projeto que ele tem para continuar governando e dirigindo os destinos desta nação. Abençoe, portanto, a sua família, guarda, livre e protege. E que nós possamos ver a Tua paz reinar em toda esta nação, principalmente lá no Palácio do Planalto. É o que eu te oro e te peço agradecido todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a missionária Durvalina Bezerra. E eu quero lembrar para você que eu estava lendo sobre a igreja na Índia. Paupérrimos. Uma aldeia paupérrima. Se você se acha pobre, você é riquíssimo diante daquela aldeia. E aquelas mulheres queriam que o evangelho do reino de Deus chegasse em todas as nações. Como é que elas podiam contribuir se não tinham renda? Você sabe o que foi que elas fizeram? Todos os dias, antes de cozinhar o arroz, uma porção é para a obra missionária, e separava. Todo dia, uma porção separava. No final do mês, vendia, essa é a minha contribuição. Isso é glorioso, irmãos. Isso significa compromisso. Eu preciso deixar a minha... Eu vou dizer assim, queridos, às vezes, quando a gente começa a ter um pouco mais, tem a tendência de se materializar. Quanto eu soube, quantos líderes gastam em grandes restaurantes, grandes quantias em excelentes restaurantes. Quantas vezes a gente vai se materializando, quanto mais tem, mais quer. Isso é próprio da humanidade. Mas eu vou ler para vocês 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 4. A igreja da Macedônia, diz o texto, essa igreja da Macedônia, Paulo dizendo que eles nos suplicaram insistentemente. Olha, espero que a gente tenha essa insistência. Pastor Bosco, eu quero insistir em você me permitir que eu contribua. É o que está dizendo o texto. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Que coisa linda! Só um coração que arde de paixão pela obra missionária, para atender aos santos que estão dando a vida no campo. Quantas vezes missionários que estão lá sem ter o sustento digno. Por quê? Porque a igreja não está sendo fiel na sua manutenção. Conheço uma missionária aqui em João Pessoa,
Eu perguntei, minha filha, o que está acontecendo? Você não tem uma chamada para Moçambique? Acabou o ardor? Não, estou pronta a ir, mas não tem sustento. Não posso ir. Meu amado, você e eu precisamos deixar a rede do materialismo. Nós estamos vivendo um mundo consumista. E a gente precisa ter cuidado para não entrar na onda. Para distribuir o pouco que temos. Mas nós precisamos contribuir, sabendo que estamos investindo para a eternidade. E estamos fazendo o evangelho chegar aonde não chegou ainda. Então, meus amados, precisamos deixar a rede, deixar as redes, para poder ir adiante. Eu vou ser mais rápida. Deixar a comodidade da família. Deixar a rede também significa isso, né? Deixar a comodidade, né? Jesus Cristo disse: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Deixar para se consagrar ao Senhor. Deixar o contexto eclesiástico, onde você vem para ser agraciado, para alcançar outros povos que não têm um aconchego eclesiástico como você tem aqui. Ele nos autoriza a nos entregarmos sem reservas, pondo a vida no altar para cumprir a missão. E eu quero lembrar para vocês que fazer discípulo é a missão que nos foi dada, nos chama primeiro para a consciência de ser discípulo. Ser discípulo. Então, eu quero lembrar a experiência de Dona Ernestine Horn. Não sei se o pastor conheceu, né? Conheceu. Canadense. Meu amado, ela saiu de Toronto, no Canadá. 40 graus abaixo de zero. Para ir para Curemas, 40 graus acima. Pensa só. E ela viveu a sua vida toda aqui no Brasil, especificamente Patos e depois João Pessoa. Morreu aqui. E ela nos conta na sua história. Ela estava vindo da igreja e sua igreja estava com uma campanha para evangelização da América do Sul. A igreja dela de Toronto. E ela ouviu aquelas mensagens de desafio. E ela chegou em casa e ela começou a orar. E Deus levou ela para esse texto. O texto de Lucas. Lucas, onde o Senhor diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. E aquele que não nega a sua própria vida. Lucas capítulo 14, 26 e 27. A própria vida não pode ser meu discípulo. Olha como o chamado de Jesus é radical. Não pode ser discípulo se você amar a sua própria vida. Aí Dona Ernestine disse que orou: Senhor, se eu não posso ser tua discípula, eu não quero viver. Eu não quero viver. E naquele momento Deus falou com ela
você se entregou a mim, eu lhe darei a América do Sul. Daqui a 5 anos, você vai estar lá. Deus não fala aqui, gente, no coração? Deus fala. Deus falou com Paulo, Deus fala conosco. Pela palavra, e Deus fala na consciência. E Deus fala no interior. Isso é bíblico. Isso é histórico. E aí, dona Ernestine levantou-se consciente da entrega, se preparou. 5 anos depois, ela aportou aqui em Recife. Não pode ser meu discípulo sem que haja uma entrega absoluta. A obra de Deus pode não ser realizada como deve ser realizada. É por isso, irmãos, que o chamado é radical. O que é que o Senhor está dizendo para você deixar hoje? Vou deixar essa pergunta para você. O que é que o Senhor está dizendo para você deixar hoje? Porque a chamada é para deixar. E esse mandato de fazer discípulos, ele vai se desembocar na plantação de igrejas. Não quero trabalhar isso agora, mas ele vai se desembocar na plantação de igrejas. Ele vai se desembocar na evangelização mundial e no fazer discípulo de todas as nações. Eu vou dar agora só 3 razões porque a gente tem tardado em fazer a missão. Temos tardado no cumprimento da missão. Por quê? Porque temos sido negligentes. É uma verdade. A gente acha que fazer missão é para o missionário ou para o pastor. Eu não preciso disso. Todo discípulo segue o mestre. E todo discípulo que segue o mestre é chamado a cumprir a missão do mestre. Não tem outra forma de viver, senão como discípulo de Cristo, para cumprir a missão. Segundo, porque nós temos maculado a mensagem do Evangelho. O que é isso, Duvalina? Nós não temos vivido o Evangelho pleno. Não temos vivido o Evangelho como a palavra nos ensina. Eu vou dizer rapidinho aqui que muitas vezes nós confundimos igreja com templo e denominação, confundimos obras humanitárias com ideologias sociais, confundimos as dádivas dos céus com teologia da prosperidade e confundimos o evangelho da graça com autoajuda. E nessas confusões, a gente não revela a verdadeira mensagem do Evangelho. Tem um missionário na França, que foi entrevistado pelo diretor de missões aqui do Betel, e ele perguntou para ele assim, qual é a maior dificuldade de evangelizar na França? Sabe o que foi que ele disse? É quando a gente associa o Evangelho, a pessoa de Cristo, com a igreja. Que coisa triste. Quando você associa o Evangelho com a igreja. Porque a igreja, quando ela se torna uma religião, um sistema doutrinário, ela não revela Cristo. Meu irmão, nós precisamos ter cuidado com isso. O Evangelho é um estilo de vida. E se a gente viver esse Evangelho, as pessoas vão crer. Vão querer saber qual é o motivo da sua felicidade.
Você é feliz? Felicidade é o quê? É ter sentido de vida. Se você tem missão, você tem uma forma de viver, uma razão de viver. Então você tem sentido de vida. Isso é glorioso, isso é evangelho. Terceira razão, porque temos falhado, é porque não temos priorizado a missão. Vamos priorizar a missão de Deus, queridos. A missão de Deus é nossa missão. Que o Senhor nos ajude a cumpri-la, deixando as redes e atendendo o chamado de Deus para irmos aonde Ele quiser nos enviar, para nos envolvermos com a intercessão missionária e para nos dispormos a contribuir para que o Evangelho avance, e avance com rapidez, porque os dias estão se cumprindo, e eu vou concluir com Mateus 24:14. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho precisa chegar a todas as nações, para que Cristo venha e o seu reino se estabeleça de forma concreta e gloriosa, para a glória de Jesus e para o progresso da igreja. Amém? Irmãos, eu queria orar por você, fazer uma oração breve. Eu sei que eu passei do tempo, vocês me perdoem, mas eu acho que quando a gente pensa nessa atitude, né, de deixar a rede, eu acho que a gente precisa tomar uma posição, né? Porque os dois, diz o texto, que deixaram imediatamente. Vamos tomar uma posição de imediato hoje? Você pode dizer, Duvalina, eu não quero mudança na minha vida. Olha, se Deus quer fazer algo novo na sua vida, você precisa se dobrar. Lembra de Ernestine? Não dá para viver se não for discípula. Não dá para viver se não for discípulo. Vamos dizer para Jesus, eu quero, Senhor, começar uma nova etapa de envolvimento com a missão de Deus. Queremos nova etapa de envolvimento. Queremos. Vamos ficar em pé e vamos dizer, Senhor, eu quero uma nova etapa na minha vida de envolvimento. Como é que você vai se envolver? Deus sabe. Se você se entrega, Ele vai te entregar aquilo que Ele quer fazer através de você. Vamos dizer, Senhor, eu quero orar mais. Quero orar mais. Irmã, eu olhei para essa irmãzinha, eu lembrei de uma coisa. Eu estive na Austrália e lá eu tinha dificuldade, né, com a língua. No início foi muito complicado. Aí a gente foi fazer trabalho em casa de idosos. E as pessoas, como é que vai falar de missões numa casa de idosos, Duvalina? Eu digo, olha, se essas irmãs gastaram o tempo orando, pensa só, quanta coisa Deus não vai fazer. Não é verdade? Vamos começar uma nova etapa na nossa vida. Pai, nós queremos nos comprometer. A palavra é esta, Senhor, compromisso com a missão. Porque o Senhor está mandando a gente deixar as redes. E Tua palavra nos autoriza a fazer isso. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte na missão de Deus. Indo, contribuindo, orando, investindo
influenciando outros. Põe, Senhor, tua missão em nosso coração, que o nosso coração venha arder pela obra do Senhor, para que o Evangelho chegue até a última fronteira, para que o Evangelho chegue até os confins da terra, e a gente receba o Rei, para reinar com Ele eternamente. Amém. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero lembrar a todos que desejarem nos visitar, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, no Giradouro, ali ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos cultos aos domingos, a escola dominical às 9 horas, temos também culto divino às 18 horas, às segundas-feiras nós temos reunião do Departamento da Auxiliadora Feminina às 14 horas da tarde, todos que quiserem comparecer estarão convidados, as famílias estão convidadas. Às terças-feiras, culto de oração pela família, às quintas-feiras, estudo bíblico com transmissão online, e você está cordialmente convidado. Lembrando também o aniversário Jubileu de Ouro, de 11 a 15 de novembro, você não pode perder, você não pode ficar de fora dessa festa, porque nós teremos preletores naqueles dias, cada noite, trazendo a palavra, ministrando a palavra com louvor, o cantor pastor Armando Filho, o conjunto Embaixadores de Ciel. Então você já se programe 11 a 15 de novembro, se Deus assim nos permitir. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse: Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar.
A partir de agora, filho, pescador de homens você será. Pescador de homens você será. Pescador de homens você será.